Caio ainda não sabe, mas o casamento que participou ontem rendeu, além das festividades, uma contaminação pelo vírus da Covid-19. A contaminação por SARS-CoV-2 ocorre quando se respira gotículas provenientes da tosse ou espirro de uma pessoa doente, ou ainda quando há o contato com superfícies contaminadas. Bom, nenhum dos dois casos foram economizados na festa. Com o vírus já no corpo do nosso amigo, mais especificamente nas vias aéreas superiores, a proteína de superfície do vírus, chamada de proteína S, se liga ao receptor da célula que permite sua entrada. É como um sistema chave e fechadura. Ele possui a chave no formato certo para abrir a porta da célula. Lá dentro, o vírus usa um maquinário celular para replicar seu material genético e montar novas partículas virais, que sairão para infectar outras células. Esse tempo de multiplicação do vírus, sem a presença de sintomas, é chamado de período de incubação. No caso do SARS-CoV-2, varia entre 2 a 5 dias. Após 3 dias, o Caio já percebeu que está doente. Aqui acontece o que chamamos de estágio 1 da Covid-19, onde a doença acomete principalmente o trato respiratório superior, apresentando sintomas como dor de garganta, tosse, febre, entre outros. Então, muitas pessoas acabam confundindo a Covid com gripe ou resfriado. Também pode ocorrer diarreia, já que as células que compõem o intestino são susceptíveis ao vírus. É necessário lembrar que vários órgãos importantes possuem o receptor que a proteína do vírus é capaz de se ligar. Porém, existem algumas células que se mostram mais sensíveis a essa interação. Chamamos isso de tropismo, que é a capacidade de um vírus infectar especificamente determinadas células de um organismo vivo e não outras. O tropismo do SARS-CoV-2 é principalmente pelas células do sistema respiratório. Bom, voltando para o estágio 1, o combate ao vírus é mediado por reações iniciais da imunidade inata e tardias da imunidade adaptativa, que são determinantes no combate às infecções virais. Na Covid-19, uma resposta inflamatória eficiente e equilibrada permite uma evolução autolimitada e benigna da doença. Ou seja, na maioria das pessoas, o sistema imunológico vai dar conta de combater o vírus, não apresentando grandes complicações e tendo o desaparecimento dos sintomas e a diminuição da carga viral em cerca de 7 a 10 dias, onde a formação de anticorpos começa a aumentar. O que acontece em alguns casos é que após esse período, com o SARS-CoV tendo atuado no trato respiratório inferior, o organismo inicia uma resposta inflamatória exagerada. Os linfócitos T, que são células de defesa, continuam atacando o epitélio pulmonar na tentativa de combater o vírus. Eles secretam citocinas, proteínas que sinalizam a necessidade de mais células de defesa, perpetuando a resposta inflamatória num grande ciclo vicioso. Isso resulta na lesão dos tecidos pulmonares e preenchimento dos alvéolos com fluidos inflamatórios, o que reduz o potencial de troca gasosa pulmonar. Nesse ponto, há o desenvolvimento de edemas, trombos, pneumonia e de síndrome do desconforto agudo grave, necessitando de tratamento intensivo. Esse quadro chamamos de estágio 2. O estágio 2 foi, infelizmente, apresentado pela tia da noiva, que é diabética. Ela precisou ser entubada 3 semanas depois da data do casamento. O estágio 3 se dá pela fase de inflamação sistemática, atingindo outros órgãos, causando, por exemplo, insuficiência renal e a coagulação intravascular disseminada, levando a um estado crítico e, consequentemente, o óbito. Por ser uma doença nova, a Covid-19 ainda é uma incógnita sobre seu total potencial de dano ao organismo. Muitas complicações e sequelas ainda estão sendo estudadas. Algumas já foram notadas, como a falta de paladar e olfato meses após a doença. Por sorte, ou melhor, graças a uma resposta controlada do sistema imune,
O caso do Caio foi relativamente leve. Ele foi ao médico que suspeitou de Covid-19 e o orientou a fazer o tratamento em casa. Por isso, é muito importante evitar ao máximo aglomerações, principalmente em locais fechados sem ventilação. Se não for possível evitar, fazer o uso de máscaras adequadas. Pessoas do grupo de risco precisam de atenção redobrada, pois comorbidades e idade avançada influenciam na capacidade do sistema imune. Pessoas imunodeprimidas têm mais chances de desenvolver a fase grave da doença.